Olha o que está escrito: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate. Eu vi essa voz no como é que chama aquele megafone? No domingo de manhã, se não me engano, lá na cidade de Brumadinho, que passou um carro anunciando, com cornetas, com coisa, dando alerta de, como é que fala? Evacuação da cidade. E o falante dizendo, procure o lugar mais alto da cidade. Atenção, procure o lugar mais alto da cidade. E as pessoas desesperadas saindo e fugindo, porque estava para estourar mais uma barragem. Se isso já causa tamanho desespero, você imagina a trombeta soando para os 4 cantos do planeta. No meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está o quê? Próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos espalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Esse grande exército que a Bíblia fala, é o grande exército que já está de prontidão, de anjos, que virão quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. E aonde quer que tenha um salvo, esse não vai ficar, não vai ser deixado para trás. A Bíblia diz, na frente deles, verde como o jardim do Éden, mas atrás, depois da volta, como um deserto assolado. E aí, a Bíblia ainda diz que ainda não é o fim, mas esse dia todo olho verá, todas as nações da terra ficarão apavoradas, e aí não vai ter mais tempo de correr para a igreja, não vai ter mais tempo de pedir perdão, não vai ter mais tempo de se reconciliar com o familiar, com Deus ou com quem quer que seja. Não vai ter mais tempo de você recompensar a injustiça. Não vai ter mais tempo para nada. Como diz a Bíblia, será num piscar de olhos, como um raio. E aqueles que estiverem preparados, prontos,
apegados, firmes na fé, eles não serão atingidos, serão arrebatados, serão tirados do meio desta desgraça, podemos dizer assim, que vai acontecer. Se isso que nós vemos aí está causando tanto espanto, é motivo para noticiário de hora em hora, de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, você imagina o que não vai acontecer nesse dia. Você fala de morte, as pessoas já, opa, só que não precisa de um mar de lama para morrer. Porque a morte só quer uma desculpa, grava isso que eu vou te dizer. A morte só precisa de uma desculpa. Como, quando, de que forma, não importa, ela vai chegar. Se não formos levados na volta do Senhor Jesus, formos antes, porque, claro, formos, quando eu falo, são aqueles que estão salvos, porque senão será deixado. Sem o Espírito Santo, inclusive, quem ficar nesse mundo. Por mais alguns anos, sem a presença de Deus. Porque os que ficarem não tinham o Espírito Santo, vão poder pregar o quê? Vão falar o quê? Vão convencer do quê? Vão ensinar o quê? Todos que ficarem serão aqueles que estavam até na igreja, mas que estavam com a vida delas, com o coração delas lá fora. Elas estavam na igreja, mas não estavam no reino de Deus. Então elas vão ficar. Mas quem vai ensinar? Se o pastor que ficou porque não tem o Espírito Santo, ficou porque não estava levando Deus a sério. Ele vai ensinar para elas, se ele não pode se salvar. Aquele bom pregador, aquele que fala bonito, aquele que fala legal, aquele que é culto, aquele que diz assim, eu conheço a Bíblia toda. Ficou, e aí? Vai poder ensinar o quê? Não tem mais nada que possa se fazer. Quem está compreendendo? Mas como eu dizia, a morte só quer uma desculpa. Se ela chegar e isso acontecer antes da volta de Jesus, a sua alma, ela vai pegar um destino que você deu a ela. Mais terrível do que ser sufocado por um mar de lamas, é ser lançado dentro de um lago de fogo. Mais desesperador que ter o corpo despedaçado por destroços, por rejeitos, é ter a alma lançada no inferno. É preferível ser soterrado por um mar de lamas, mas ter a sua alma salva, do que morrer bebendo um copo de água e ir para o inferno. Porque como vai morrer? Vai doer um pouco mais, vai doer um pouco menos, não vai doer nada. Não sabemos. O rapaz estava lá na beira da praia caminhando, um casal foi de São Paulo para Santos, nunca tinha andado de avião, de helicóptero, alugaram um helicóptero, vamos dar uma volta de helicóptero. Foram dar uma volta de helicóptero, o piloto perdeu a direção, caiu com o helicóptero em cima do rapaz. Salvaram-se o piloto e o casal, e o rapaz morreu na hora. O que esse casal tinha que ir lá para a praia, alugar um helicóptero, dar um sobrevoo sobre a praia, e o rapaz morrer. A morte só quer uma desculpa. Era aquele momento, era a hora. Se chegou a hora, chegou a hora. Não vai dar para pedir para esperar um pouquinho. Se a morte chegou, chegou. Acabou. Ninguém pode espernear, pode gritar, acabou. Chegou a hora, acabou. Só que o problema é depois. Então as pessoas encontram o corpo, sim, quer preservar o corpo, quer velar o corpo, mas a pessoa não está mais ali. E quem conhece a Bíblia sabe disso. A pessoa já não está mais ali. E você pode ter certeza que se ela puder falar,
Se ela morreu sem a salvação e ela puder falar, ela diria: eu prefiro 300 mares de lama de novo, mas não quero vir para o inferno. Eu enfrento quantas vezes forem necessárias essa lama, desde que eu não morra e vá para o inferno. Porque muito mais desesperador do que a morte trágica é a morte sem Jesus. Quem está entendendo? Então o profeta disse: tocai a trombeta e ouvi. Tremam os povos, todos os povos da terra. Eu conheci um pastor, estava até falando para eles ontem. Eu me converti na igreja. Sabe por que eu me converti? Eu me converti de medo de ir para o inferno. Porque esse pastor que eu me converti com ele não falava do reino de Deus. Dificilmente ele falava como era o céu. Nas pregações de quarta-feira, sabe o que ele falava? Como que é o inferno. E mostrava na Bíblia. E falava do rico lá, suplicando por uma gota de água. Uma gotinha de água. O que é uma gotinha de água? Quanta água a gente desperdiça, quanta água a gente joga fora. Você vai tomar banho, você vai escovar o dente, quanta água vai fora? Lá no inferno as pessoas suplicam por uma gota. Tamanho tormento. Isso no inferno, pessoal, que é só a sala de espera. No inferno ele gritava pedindo uma gota d'água. Abraão, por favor, pai Abraão. Quer dizer, ele conhecia a palavra, porque para chamar Abraão de pai, conhecia a palavra, mas estava lá no inferno. Por favor, libera Lázaro aí. Eu conheço Lázaro. Lembra, Lázaro? Lembra que nós trocava ideia, Lázaro? Lembra que a gente era amigo, Lázaro? Ô, pai Abraão, libera ele para vir aqui pingar, que seja uma gota d'água na minha língua. E Abraão falou: não dá. Tem um abismo no nosso meio. Quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. Então faz o seguinte: pede para Lázaro, ou deixa eu voltar lá e avisar os meus 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Deixa eu avisar eles que é real, que o inferno existe. Deixa eu avisar eles que não era brincadeira. Deixa eu avisar eles que não era conversa fiada para segurar a gente na igreja, para trazer pessoas para a igreja, para batizar pessoas nas águas, que não era conversa fiada. Deixa eu ir lá e avisar o meu pai, minha casa paterna. Poxa, eu tenho 5 irmãos e eles estão na mesma situação que eu. Cabeça dura, coração duro, não quer saber de Jesus. E Abraão falou: eles têm os profetas. Se eles não ouvem os profetas, não vão ouvir um morto que voltou para falar. Eles que ouçam os profetas. Vocês não ouvem o pastor, vai ouvir um vulto? Vai ouvir um vulto? Não vai ouvir, não. Agora acabou isso, que é a sala de espera. Porque a Bíblia diz que ainda o lago de fogo e enxofre está reservado para ser lançado dentro dele o inferno, os demônios, a morte e todos que morreram sem Jesus. Lançados. O que é lançar? Jogar. Jogados. E aí você vem dizer para mim, que terrível é. Sim, eu sei que é, não estou aqui tirando a dor de ninguém. Mas que terrível é morrer numa tragédia. Muito mais terrível que morrer numa tragédia é morrer sem Jesus. É morrer sem Jesus. Muito mais desesperador, muito mais terrível, muito mais assustador é se encontrar com os demônios no portão do inferno e olhar e dizer assim: aqui é a tua morada agora, eterna. Não tem mais como voltar.
Graças a Deus estamos aqui, ó. Respira. De novo. Que alívio, né? Está vivo. Mas não sei até quando. Já sabe até quando? Nem eu. Não faço nem ideia. Mas que alívio que você está aí, respirando. Significa dizer que você pode evitar sua alma de ir para lá. Deixar o orgulho, o egoísmo, a prepotência, a arrogância, o mundo, o pecado de lado e se jogar. Se lançar aos pés de Jesus para não ser lançado no inferno depois. Amém, pessoal?